Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto que, olha, mexe com muito dinheiro no Brasil e está no nosso dia a dia, desde a compra de material de escritório até, sei lá, uma ponte nova. São as contratações públicas. Como é que o governo compra, como contrata? Exato. E tem novidade grande na área, né? Uma lei nova, a 14.133 de 2021, que veio para, assim, tentar organizar melhor tudo isso. E a ideia não é só mudar por mudar, imagino. Não, de jeito nenhum. A lei tenta trazer mais planejamento, mais eficiência e, muito importante, mais integridade para esse processo todo que a gente sabe, historicamente, é bem complexo, né? Cheio de desafios. Para entender essa mexida toda, a gente está se baseando em algumas fontes, tipo o Manual de Orientações lá do gov.br. Também usamos análises e esquemas da lei, como os materiais do professor Herbert Almeida, e algumas discussões sobre como está funcionando na prática, sabe? Tem um artigo legal do blog da Zenit sobre o pregão, por exemplo. Isso. A nossa ideia aqui é ir além do juridiquês, né? Tentar desmistificar o que realmente mudou, por que mudou. E focar naqueles pontos que parecem ser o coração da coisa. Governança, essa palavra que está em todo lugar, sustentabilidade, e também a preparação de quem está na linha de frente, os agentes públicos. Exatamente. O que guia essa nova forma de contratar? É isso que a gente quer explorar. Ok, vamos analisar isso detalhadamente. Para começar, essa lei vale para quase tudo que o governo contrata então. Compra, serviço, obra, concessão. Praticamente tudo. O artigo 2º deixa isso bem claro. É bem amplo. Mas, claro, tem exceções. Ah, sim. Tipo o quê? Coisas bem específicas, mais ligadas à área financeira do governo, sabe? Operações de crédito, gestão da dívida pública, umas coisas do Banco Central para reservas internacionais. O artigo 3º lista isso. Mas o foco principal é mesmo o processo de compra de bens e serviços pela administração pública em geral. Entendi. E como toda lei, essa deve ter seus princípios, né? Aquelas ideias que dão o norte. Os clássicos, tipo legalidade, impessoalidade, continuam valendo, imagino. Continuam, claro. Esses são a base. Mas o artigo 5º traz uma lista, olha, bem extensa. Reforça alguns e dá mais peso para outros. Se eu tivesse que destacar, talvez, 3, que mostram bem a mudança de foco. Planejamento, segregação de funções e um que está dando o que falar, desenvolvimento nacional sustentável. Planejamento. Parece meio óbvio, não? Por que destacar isso? E essa tal sustentabilidade? O que significa na prática, no dia a dia da compra pública? Olha, planejamento parece óbvio, mas era um problema sério, né? Contratação feita na correria, sem saber direito o que se queria. Resultado: aditivo, desperdício, serviço ruim. A lei agora bate muito nessa tecla. Tem que planejar bem, começar com o tal do Estudo Técnico Preliminar, o ETP. Ah, o ETP. Já ouvi falar. Pois é. E a sustentabilidade? Não é só pensar no verde, na árvore. É uma visão mais ampla, impacto econômico, social e ambiental daquela compra. Não é só o preço mais baixo, mas o que entrega mais valor a longo prazo. Pensa em eficiência energética, em contratar empresa que inclui, sei lá, pessoas com deficiência ou que cuida bem dos resíduos. É isso. Entendi. Sai do automático, né? Tem que pensar mais estrategicamente. E a outra que você mencionou, segregação de funções. O que é isso? Isso é fundamental para controle interno. Basicamente, quem planeja a compra não pode ser o mesmo que vai fiscalizar a execução, por exemplo. Ou quem julga a proposta não deveria participar de escrever o edital. Ah, para evitar direcionamento? Exato. Ou mesmo erro, né? Concentrar tudo numa pessoa só aumenta o risco. É uma prática básica de boa governança, para ter mais segurança no processo. Falando nisso, governança. Outro conceito que parece central nessa lei. Como é que ela tenta garantir que a contratação não seja só legal no papel, mas que de fato funcione e traga o resultado esperado? Então, a governança busca isso. Alinhar o que se compra com os objetivos do órgão e, claro, com o interesse público. Não é só seguir o rito, a burocracia, tem que gerar valor.
Para isso, a lei e outras normas, tipo uma portaria da SEGES, a 8.678 de 2021, dão muita ênfase na gestão de riscos. Gestão de riscos. Tipo, prever o que pode dar errado? Isso, identificar os possíveis problemas e já pensar em como evitar ou mitigar. E também tem uma estrutura de controle que eles chamam de 3 linhas. 3 linhas de controle. Como assim? Parece complicado. Na verdade, é só um jeito de organizar quem controla o quê. A primeira linha são as pessoas que estão ali fazendo a contratação acontecer, sabe? Gestores, servidores. A responsabilidade principal é deles. Ok. A segunda linha é um apoio mais especializado dentro do próprio órgão. O pessoal do jurídico, do controle interno, eles ajudam a orientar, a verificar se está tudo certo. Certo. E a terceira? A terceira linha são os órgãos de fora, os xerifes maiores, digamos assim. A CGU, no caso federal, e o Tribunal de Contas. Eles fazem aquela auditoria mais independente. A ideia é ter várias camadas olhando para aumentar a segurança e a qualidade. Faz sentido uma rede de proteção. Bom, vamos para o processo em si. As fontes mostram tipo um fluxo, né? Planejamento, depois seleção do fornecedor e, por fim, a gestão do contrato. A gente já falou bastante da importância do planejamento, dessa fase preparatória. Que mais é essencial nessa largada? Bom, além do ETP, que é o coração do planejamento, né, onde se define a necessidade, justifica a solução, a gente tem a elaboração do termo de referência ou do projeto básico. Ali se detalha exatamente o que vai ser contratado. E outro passo crucial, a pesquisa de preços. Ah, para saber quanto custa. Exatamente. E não pode ser de qualquer jeito. O artigo 23 fala disso. Tem que estimar o custo de forma realista, usa várias fontes, painel de preços do governo, contratos parecidos que outros órgãos fizeram, pesquisa em nota fiscal eletrônica. O objetivo é não pagar nem muito caro, nem tão barato que seja inexequível, sabe? E o dinheiro? Tem que ver se tem no orçamento, claro. Claro, fundamental. Checar a dotação orçamentária. Sem isso, não tem como seguir. Essa pesquisa de preço me parece um ponto delicado. O valor que a administração acha que custa não acaba influenciando o preço que as empresas vão oferecer? Pode influenciar, sim. Por isso a lei trouxe uma coisa interessante lá no artigo 24, a possibilidade do orçamento sigiloso. Sigiloso? Como assim? O valor que a administração estimou só é revelado depois que as empresas já apresentaram as propostas delas. Isso pode forçar uma competição mais genuína, sabe? Cada um buscando o seu melhor preço, sem ter aquele valor de referência explícito logo de cara. Interessante mesmo. Bom, superada essa fase aí de planejar tudo direitinho, a gente entra na seleção do fornecedor. É aqui que entram as modalidades de licitação, né? Quais são as opções agora? Mudou muito? Mudou, sim. Deu uma simplificada, uma racionalizada. A Lei 14.133, no artigo 28, acabou com 2 modalidades que existiam antes, a tomada de preços e o convite. Ah, essas saíram. Saíram. Agora ficaram 5. Pregão, concorrência, concurso, leilão e a grande novidade, que é o diálogo competitivo. E importante, a lei diz que não pode inventar outra modalidade, são só essas. Entendi. Vamos focar nas principais. O pregão ainda é o mais usado, o carro-chefe? E a concorrência, para que serve agora? O pregão continua sendo, sim, a regra geral para comprar bens e serviços comuns. Sabe, aquilo que é mais padronizado, fácil de descrever. E a lei reforça que tem que ser preferencialmente eletrônico. Isso ajuda muito na transparência, na competição. O pessoal do blog da Zenit até comenta como ele é ágil. E a concorrência? Concorrência ficou para aquilo que não é comum, os chamados bens e serviços especiais, e também para obras e serviços de engenharia, sejam eles comuns ou especiais. Pega situações um pouco mais complexas, que não se encaixam tão bem no formato do pregão. Certo. Leilão e concurso continuam mais ou menos na mesma, né? Vender bens da administração e escolher trabalho técnico ou artístico. Exato, esses mantiveram seus nichos. Leilão para vender, critério é maior lance. Concurso para escolher trabalho técnico, científico, artístico, o critério é a qualidade.
Mas e esse tal diálogo competitivo? O nome já soa diferente. E é bem diferente mesmo. O diálogo competitivo está lá no artigo 32, é para situações bem específicas. Pensa assim, a administração precisa de algo muito inovador, uma solução tecnológica ou técnica nova, ou então ela mesma não sabe direito como especificar o que precisa. E aí? Aí ela abre um diálogo com empresas que se qualificam previamente, elas conversam, apresentam ideias, ajudam a desenvolver a solução junto com a administração. Só depois dessa fase de diálogo é que se pede a proposta final. Nossa, parece complexo de fazer na prática. É complexo. É uma aposta na colaboração para conseguir contratar coisas mais sofisticadas e inovadoras. O desafio é fazer esse diálogo ser transparente, justo, eficiente. Talvez seja mais uma ferramenta para o futuro. Pode ser. E depois de escolher a modalidade, como se decide quem ganha? Quais são os critérios para julgar as propostas? O artigo 33 lista as opções. Tem o clássico menor preço, claro. Tem maior desconto. Para coisas mais subjetivas, melhor técnica ou conteúdo artístico, ou uma combinação. Técnica e preço. No leilão é o maior lance, como a gente falou, e tem o interessante, maior retorno econômico. Esse é usado nos chamados contratos de eficiência. A empresa é paga com base na economia que ela gerar para a administração. Por exemplo, reduzir o consumo de energia. Ah, legal. A escolha do critério depende muito do que se está contratando, então. Exatamente. Tem que ser o critério que melhor avalia o que se busca naquela contratação específica. Ok. Propostas julgadas, temos um vencedor. E aí vem a habilitação, certo? Que é para ver se a empresa que ganhou tem mesmo condição de entregar o que prometeu. Perfeito. É a checagem da capacidade da empresa. Jurídica, se ela existe legalmente. Técnica, se tem experiência. Fiscal, social, trabalhista, se está em dia com as obrigações. E econômico-financeira, se tem saúde financeira para bancar o contrato. Isso está no artigo 62. E qual a grande mudança aí? A regra geral, que está no artigo 17, é que essa checagem toda só acontece depois do julgamento das propostas. E só se verifica a documentação do primeiro colocado. Ah, isso agiliza bastante. Muito! Antes, muitas vezes, todo mundo tinha que apresentar um monte de papelada e a administração perdia um tempão analisando o documento de empresa que nem tinha chance de ganhar. Agora, foca em quem venceu. Claro, a lei permite inverter essa ordem, se for justificado, mas a regra é habilitar só o vencedor no final. Entendi. E aí, finalmente, contrato assinado, começa a gestão do contrato. É aqui que a coisa acontece ou não acontece, né? Quais os pontos críticos? Acompanhar de perto é a chave. Fiscalizar, o artigo 117 fala da importância de nomear fiscais para o contrato. E eles precisam ser capacitados para isso, né? Não é só colocar o nome no papel. E as mudanças no contrato? Sempre rola, né? Sempre um ponto sensível. A lei tenta colocar rédeas nisso. O artigo 124 e 125 estabelecem regras e limites claros para fazer alterações contratuais, os famosos aditivos. E claro, se o contratado pisar na bola, tem as sanções, o artigo 150, e as regras para poder encerrar o contrato antes da hora, o artigo 137. Aqui é que fica bem interessante. Vamos mergulhar agora em dois temas que parecem ser, assim, a alma dessa nova lei: sustentabilidade e a qualificação dos agentes públicos. Começando pela sustentabilidade. Você já disse que não é só verde. Como isso vira prática? Como aparece num edital, por exemplo? Olha, o manual do gov.br dá vários exemplos. Pode ser exigir que uma parte da energia usada venha de fonte limpa, ou que a empresa de limpeza use produtos biodegradáveis. Pode ser dar um ponto a mais para a empresa que tem programa de equidade de gênero ou que contrata jovens aprendizes. Ou exigir logística reversa para a embalagem de algum produto.
Ah, então são critérios objetivos mesmo. Sim. Tem um exemplo concreto que as fontes citam, um edital da ENAP para contratar coleta de resíduos. Ele exigia que o lixo fosse para aterro sanitário licenciado, que a empresa tivesse um plano para reduzir a emissão de gás carbônico da frota de caminhão e que apresentasse certificado de destinação final dos resíduos. São coisas mensuráveis, verificáveis, que entram no edital e no contrato. Entendi. Mas isso significa que quem está lá na ponta, escrevendo o edital, julgando a proposta, precisa entender dessas coisas, de sustentabilidade, de impacto social, certo? Moderna no papel, se quem vai aplicar não está preparado. É o desafio da implementação. Exatamente. A lei, lá no artigo 169, e todas as fontes batem muito nessa tecla, precisa de capacitação contínua. Não é só saber a regra, o artigo tal. É preciso desenvolver competência. E competência é mais que conhecimento, né? É saber fazer, ter a habilidade e também ter a atitude certa para aplicar um critério de sustentabilidade, para gerenciar um risco, para conduzir um diálogo competitivo daquele que a gente falou. E como fazer isso? Treinamento? Treinamento sim, mas também outras coisas. O manual do gov.br até sugere mapear quais competências são necessárias para cada função na área de licitações e criar planos para desenvolver essas competências nos servidores. É um trabalho de gestão de pessoas mesmo. Mas isso não esbarra na realidade de muitos órgãos, principalmente os menores. Falta gente, falta dinheiro para treinamento. É um desafio enorme, sem dúvida. Talvez o maior desafio para que a lei pegue de verdade. A lei mostra o norte, mas a implementação depende de investimento, de vontade política, de mudar um pouco a cultura. A falta de gente qualificada é um risco real para o sucesso da nova lei. Porque, no fim, são as pessoas que fazem a diferença entre uma contratação bem feita e uma que dá problema. Faz todo sentido. Falando em simplificar e agilizar, nem toda compra precisa daquela licitação formal com todas as etapas, né? Existe a tal da contratação direta. Como é que funciona? Isso. Basicamente, são duas situações. Dispensa de licitação, que está no artigo 75, e inexigibilidade de licitação, no artigo 74. Dispensa e inexigibilidade. Qual a diferença? A dispensa é quando a lei permite não fazer a licitação em casos específicos. O mais comum é por valor baixo, sabe? Compras pequenas, serviços de baixo custo. Esses limites de valor são atualizados de tempos em tempos. Outro caso é quando dá emergência ou calamidade pública. Aí não dá tempo de licitar. Mas aí tem risco de abuso, né? Tem. Por isso a lei coloca restrições, tipo, não pode prorrogar muito esses contratos emergenciais, nem contratar quem deu causa à emergência. Também tem dispensa se uma licitação anterior deu deserta, ninguém apareceu, ou fracassada, todo mundo foi desclassificado. Entendi. E a inexigibilidade? A inexigibilidade é diferente. É quando a competição é simplesmente impossível. Não tem como comparar propostas. O caso mais clássico é fornecedor exclusivo. Só aquela empresa tem o produto ou serviço. Ah, tipo uma peça específica de um equipamento. Exato. Outros casos. Contratar um artista famoso, consagrado pela crítica ou opinião pública. Ou contratar um serviço técnico muito especializado, de natureza intelectual, com alguém que tem notória especialização. Tipo um parecerista renomado. Uma mudança curiosa que comprar ou alugar um imóvel específico, que antes era dispensa, agora virou inexigibilidade. Interessante. A lei também fala nos tais de procedimentos auxiliares. São tipo ferramentas para ajudar no processo principal. Exatamente isso. São mecanismos que ficam ali ao lado da licitação para otimizar as coisas. O artigo 78 lista eles. Tem o credenciamento. Credenciamento? É quando a administração faz um chamamento público e todo mundo que tiver interesse e capacidade para prestar um serviço ou fornecer um bem se cadastra. Aí, quando a administração precisa, ela chama quem está credenciado. É útil para quando tem muitos potenciais fornecedores e a demanda é variável. Ah, tipo médico para um plano de saúde público, talvez? Pode ser um exemplo. Outro procedimento é a pré-qualificação. Serve para adiantar a análise.
Ou se analisa antes os documentos de habilitação das empresas interessadas, ou se analisa as especificações técnicas de um bem que vai ser comprado com frequência. Deixa tudo meio pronto para quando a licitação de fato acontecer. E o registro de preços? Esse é conhecido. Sim, o Sistema de Registro de Preços, SRP, continua firme e forte. A ideia é fazer uma licitação, pregão ou concorrência, não para comprar agora, mas para registrar os preços de bens e serviços para futuras contratações. Gera uma ata de registro de preços e aí outros órgãos podem até pegar carona nessa ata se a regra permitir. Agiliza muito compras rotineiras. Tem mais algum? Tem o Procedimento de Manifestação de Interesse, o PMI. Esse é para quando a administração precisa de estudos, projetos, levantamentos para uma licitação futura. Geralmente de algo complexo, tipo uma concessão. Ela pede para o mercado apresentar esses estudos e depois usa isso para modelar a licitação final. E claro, tem o registro cadastral, que é para ter um cadastro unificado dos licitantes. Ok, cobrimos bastante do processo de como contratar. Mas, e se der errado? Se o contratado não entregar, fizer corpo mole ou coisa pior, quais são as consequências? Bom, aí a lei também apertou o cerco. Tem um capítulo inteiro sobre infrações e sanções administrativas. O artigo 155 lista um monte de coisa que é considerada infração. Não cumprir o contrato, entregar coisa diferente, atrasar, apresentar declaração falsa, fraudar a licitação. E as punições? O artigo 156 traz as sanções. Começa com advertência, para coisa mais leve. Depois vem multa, que pode ser por atraso ou para compensar um prejuízo. Aí a coisa fica mais séria. Impedimento de licitar e contratar com aquele órgão que aplicou a sanção, por até 3 anos. Só com aquele órgão. Sim, o impedimento é no âmbito de quem aplicou, mas tem a sanção mais grave de todas, a declaração de inidoneidade. Inidoneidade, essa pega pesado, né? Muito. A empresa fica proibida de licitar ou contratar com toda a administração pública, em qualquer esfera, federal, estadual, municipal. O prazo é de 3 a 6 anos. É quase uma pena de morte empresarial no setor público. Uau! E quem pode aplicar uma sanção tão forte assim? Justamente por ser tão grave, a competência é restrita. Só ministro de Estado, secretário estadual ou municipal, ou a autoridade máxima de uma autarquia ou fundação pode declarar alguém inidôneo. Mostra o peso da decisão. E detalhe, as sanções podem ser acumuladas com a multa. E aqueles programas de integridade, o tal do compliance, que as empresas estão implementando, isso ajuda em alguma coisa na hora da sanção? Ajuda, e muito. A lei valoriza isso. Ter um programa de integridade sério, funcionando, pode ser usado para diminuir a sanção. É um dos critérios que a autoridade considera na hora de dosar a pena. Ah, então é um incentivo para a empresa se organizar. Com certeza. Além disso, para a empresa conseguir se reabilitar depois de uma sanção grave como a inidoneidade, ela vai precisar comprovar que implementou ou melhorou seu programa de integridade. E para contratos muito grandes, de valor elevado, a lei até exige que a empresa tenha um programa de integridade implantado. Há uma ligação clara com a lei anticorrupção também, prevendo até a apuração conjunta de irregularidades. A mensagem é: a administração quer contratar empresas éticas e organizadas. Entendi. E fora essas punições administrativas, a lei mexeu na parte criminal também? Tem crime específico para licitação? Mexeu sim. O artigo 178 da Lei 14.133 alterou o Código Penal, criando um capítulo novinho em folha só para crimes em licitações e contratos. Vai do artigo 337-E até o 337-P do Código Penal. E que tipo de crime está lá? Ah, tem vários. Contratar diretamente quando era para licitar, de forma ilegal. Frustrar o caráter competitivo da licitação, tipo combinar preço com concorrente. Fraudar a licitação ou o contrato. Até mesmo uma omissão grave de informação por parte de quem fez o projeto básico pode ser crime. A ideia foi dar uma resposta penal mais forte para esses desvios mais graves. Ufa, quanta informação. Bastante coisa mudou mesmo.
Se a gente fosse resumir, então, qual é a grande mensagem? O que tudo isso significa, no fundo? Olha, eu acho que a mensagem principal é uma tentativa bem forte de fazer a contratação pública ser mais estratégica, sabe? Mais pensada, menos burocrática no sentido ruim da palavra e mais focada em resultado, em eficiência e, muito importante, em integridade. Com mais planejamento antes. Exato. Muito foco no planejamento, na gestão de riscos, para evitar o problema lá na frente. A sustentabilidade entra forte, não como discurso, mas como critério. A qualificação das pessoas é vista como essencial para tudo isso funcionar. E os controles, as sanções, tudo mais robusto para tentar coibir os desvios. É quase uma mudança de filosofia. Sair do foco só no procedimento, no papel, para olhar mais para o resultado e para a ética do processo. E por que quem está ouvindo a gente deveria se importar com essas regras todas que parecem tão técnicas, tão distantes às vezes? Porque é com base nessas regras que o nosso dinheiro, o dinheiro público, é usado. Para ter hospital, escola, estrada, segurança, tudo isso passa por contratações. Se a contratação é eficiente, honesta, a gente tem serviço melhor e menos desperdício. Se é mal feita, se tem corrupção, todo mundo perde. E tem um impacto no mercado também, né? Com certeza, o governo é um comprador gigante. A forma como ele compra pode puxar o mercado para cima, incentivar práticas mais responsáveis, mais inovadoras, mais sustentáveis, influencia a economia como um todo. Para a gente fechar então, fica uma provocação. A lei no papel parece trazer muitos avanços. Mais planejamento, foco em sustentabilidade, mais controle, a necessidade de qualificar as pessoas. Mas será que a prática vai conseguir acompanhar a teoria? Pensando na nossa conhecida burocracia, na cultura administrativa que às vezes resiste a mudanças, nas dificuldades de capacidade, especialmente em municípios menores, qual será o impacto real dessa lei daqui a uns anos? A gente vai conseguir mesmo virar essa chave, superar os velhos problemas e ter contratações melhores? Ou corre o risco de ficar com uma lei moderna só no discurso e a prática continuar meio enterrada nos vícios do passado? Olha, essa é a pergunta de milhões, né? A lei deu as ferramentas, deu o caminho, mas a transformação de verdade depende de aplicar isso consistentemente, depende de vontade política, de investimento em capacitação, de mudar a cultura mesmo. Não é automático. É um processo contínuo. Exatamente. É um processo, a lei é o ponto de partida, não a chegada. E com essa reflexão sobre os desafios da implementação e o futuro das compras governamentais, a gente encerra essa nossa conversa de hoje. Esperamos que tenha ajudado a entender melhor os pontos principais dessa nova legislação, tão importante. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima!